Boa tarde. Então, dando continuidade à aula número 5, certo? Agora vamos tratar um pouco sobre o processo de amostragem e como seria a implementação dessa amostragem no sistema de controle. Claro que, obviamente, não estamos falando ainda de sistema de controle propriamente dito, mas estamos direcionando, né, tudo que seria o arcabouço teórico que você já deve ter visto em sinais e sistemas, e a parte que tem a ver com controle, para nos direcionar ao projeto de controladores em malha fechada, né, geralmente, mas vou falar um pouco também sobre sistemas de controle em malha aberta, né. Por que vamos falar de amostragem? Certamente a amostragem traz alguns critérios que são importantes de ser respeitados, né, antes da gente enviar o sinal de interesse para um controlador, que esse sinal geralmente é o erro de controle e a gente envia para um controlador e lá ele tem que executar, né. Esse controlador ele lá tem que executar o seu respectivo, a sua respectiva, ou impor sua respectiva dinâmica, né, para poder atenuar o que a gente deseja, né, no sistema de controle, ou mitigar, ou em seu defeito mudar, né, o seu comportamento. Nesse sentido, o que eu vou falar aqui, então, vamos partir inicialmente do que já tinha sido falado, né, da questão eh, das, das, das equações, perdão, das funções de transferência, né? Das funções de transferência que a gente já vem falando, a gente vem falando sobre função de transferência em S, e falamos que existe uma transformação do plano S de Laplace, né, que a gente costuma coloquialmente falar de Laplace, né, e passa para o plano Z, né, e a gente sabe que existe uma relação entre essas duas coisas, e a gente teve um momento aí para resgatar todos os conceitos relacionados com transformada S, transformada Z, né, transformada de Laplace, transformada Z, e a relação entre elas, né, inclusive usando um pouco o teorema dos resíduos de Cauchy, a gente chegou a uma maneira também de solucionar, né, a integral de contorno, né, que representa a transformada inversa C, né. Não cabe também, não resta, perdão, dizer que a transformada inversa de Laplace é também uma integral de contorno e não é muito comum ser falada, né, já que geralmente se utiliza a estratégia da expansão em frações parciais para encontrar a sua solução, mas claro que a gente também pode utilizar o teorema dos resíduos para solucionar a transformada de Laplace inversa. Bom, mas como para começar nessa aula de hoje, né, a gente vai partir do princípio de que o processo, né, de amostragem, né, ele pode ser modelado como uma chave, né, certo? Como uma chave que está constantemente mudando, né, de posição, ou seja, ela muda entre aberta e fechada. Por aqui vai ter um sinal que é o sinal de interesse, R de t, e aqui vai ter um sinal R de t, só que vamos colocar um asterisco para representar que ele é o mesmo sinal R de t após ter passado por esse processo de amostragem. Isso aqui vamos conhecer como amostrador ideal, certo? Ok? Então, o amostrador ideal, ele seria basicamente uma chave, né, que fica fechando e abrindo em um tempo ou melhor, podemos dizer que ela fica aberta e fechada, né, ela fecha em um tempo vamos colocar aqui TS, certo? Como querendo dizer, nosso tempo de amostragem, certo? Então, o que a gente vai ter? Teríamos no domínio do tempo uma estrutura como essa aqui. Aqui teríamos o tempo contínuo e aqui teria o domínio do tempo contínuo, né? E aqui teríamos nosso sinal R de t, que em tempo contínuo pode se comportar, vamos supor que seja esse o comportamento, só que a cada espaço de tempo, né? A cada intervalo de tempo entre 0 e ts e ts mais 1, né? Bom, querendo dizer aqui que aqui começa 0, aqui começa ts, aqui teríamos ts, certo? Vamos colocar um ts aqui
vou deixar melhor indicado aqui como uma janela de tempo, certo? De TS, ok? A cada vez que esse tempo TS ou o múltiplo dele for atingido, então a gente coloca aqui, vamos colocar aqui, um impulso unitário, né? Um impulso unitário cuja amplitude, o módulo vai ser equivalente ao valor do sinal R de t nesse tempo. Então aqui vamos ter R de ts, certo? Já aqui vamos ter R de 2ts. E assim sucessivamente, ou seja que em qualquer momento a gente vai ter um sinal que vai ser aqui, vamos colocar aqui um K de ts para representar que esse K é um número inteiro, e aí vamos ter R de kts. Pronto, certo? Formalizando isso, então a gente poderia dizer que R estrela dt é igual a um somatório de quê? De impulsos, né? Então a gente pode colocar aqui de impulsos que acontecem, né? Aqui a gente pode colocar dessa maneira um delta, né? Sendo que isso aqui é um impulso, né? Então vamos colocar delta de K menos, não, de K não, de T menos K, certo? T menos KTS. Ou seja, a cada vez que K é diferente de zero, TK valendo 1, 2, 3, você vai ter um impulso deslocado no domínio do tempo, certo? E a sua amplitude vai ser igual a R de KTS. Então, observem que aqui temos T de tempo contínuo e aqui temos T também de tempo contínuo. E K vai ser de 0 até onde a gente quiser, ou seja, indefinido, infinito. Pronto. Nesse sentido, a gente tem uma estrutura aí, ok? Essa estrutura está no domínio do tempo contínuo, mas a gente poderia ainda calcular a transformada de Laplace dele. Para quê? Para a gente entender como se comporta esse sinal no domínio complexo, né? Lembremos que a transformada de Laplace, né, nos permite entender não somente suas componentes sobre o eixo vertical, como também no horizontal. No horizontal tendo parte real, no vertical tendo parte imaginária. E nesse sentido a gente pode utilizar a transformada de Laplace para verificar isso, né? Então, notemos que se eu faço a transformada de Laplace disso aqui, a gente vai ter, vamos definir isso como R maiúscula, estrela, né? Porque é a transformada de Laplace do sinal após passar por um sinal por um amostrador ideal, né? Então, vamos colocar essa estrela e o S de Laplace, que vai ser o quê? Então, nesse caso, a gente aplica Laplace, né? Como a integral é um operador linear, então a gente já pode colocar isso aqui, deixar k igual a zero, até infinito, e colocamos a integral aqui, né? A integral de Laplace de menos infinito a infinito de R k ts de um impulso que é t menos k ts e a menos st dt, certo? Sabemos que R de KTS já é um valor fixo, né? Porque aqui não está dependendo do tempo, aqui já depende de K e TS, que são definidos, né? A gente sabe que K pertence aos números inteiros positivos. Então aí a gente pode fazer o quê? Colocar esse RKTS para fora, né? Então vamos ficar algo assim, K igual a zero até infinito, R de KTS fora, né? E deixamos isso aqui, né? Bom, a gente sabe que isso aqui é transformar Laplace de um impulso unitário, só que do jeito que está aí, não lembra isso aqui, não está lembrando a estrutura padrão disso aqui, que é mais ou menos assim, né? Que é igual a 1. Então, a gente precisa modificar aqui, o que podemos fazer é, bom, a gente pode ainda dizer que
vamos criar um beta igual a t menos kts, d beta é igual a dt, e sabemos que t, a partir disso, é igual a beta mais kts. Conclusão, isso aqui pode ser escrito como a integral de menos infinito a infinito de delta de beta e a menos s beta e a menos s kts de beta, né? E aí, evidentemente, já temos uma transformada de Laplace. Isso aqui, mais uma vez, não representa um fator que pertence ao fator de integração. Então, ele pode ir para fora, né? Então, nossa estrutura ficaria da seguinte maneira. Vamos colocar aqui, ficaria igual a zero até infinito, drkts de e elevado a menos s kts, e essa parte daqui, né? O restante que está aqui dá 1 porque é a transformada de Laplace de um impulso unitário. Então ficaria desse jeito aqui. Conclusão, então, R estrela ds é isso aqui. Pronto. O que a gente sabe sobre isso aqui? Bom, primeiramente, esse sinal aqui não é um sinal físico, não existe, fenomenologicamente não existe, porque são impulsos unitários. O impulso unitário como tal não existe, é um pouco, digamos assim, que é um sinal, digamos, que na prática você não vai encontrar ele, certo? Então, por esse motivo, o amostrador ideal, que tem essa estrutura aqui em Laplace, é basicamente uma aproximação do que seria, né, nosso sistema, nosso sinal após amostrar no domínio complexo. Então, ele não é físico, né? Simplesmente pelo fato de ser construído a partir de um somatório de impulsos, né? Por outro lado, que podemos dizer aqui? Se em KTS a gente tivesse, em qualquer KTS desse sinal, a gente tivesse um comportamento do sinal que seja mais ou menos desse jeito, tipo, se eu tenho isso aqui está meu tempo, e aqui está R de t, e eu tenho um sinal que se comporta, opa, eu não queria fazer isso aqui, assim. Bom, vamos lá. O que eu quero dizer é que aqui, justo aqui nesse ponto, vamos, um suposto KTS qualquer, eu vou ter um impulso, certo? Mas eu não sei dizer se o máximo dele vai ser esse ponto aqui ou esse ponto aqui. Por quê? Porque isso aqui representa uma descontinuidade, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Por ser uma descontinuidade, a gente não sabe dizer se o valor de R estrela KTS, né? Se a gente começar a mostrar, né, então vai ter um impulso aqui, outro aqui, mas quando eu cheguei aqui nesse KTS, vai ter uma dúvida sobre qual é o valor. Vai ser esse aqui com amplitude esse aqui ou com amplitude esse aqui, certo? Então, nesse sentido, a gente não sabe exatamente qual vai ser o valor. Então, isso já cria uma certa incerteza, e essa incerteza pues, não é vantagem para nosso sistema ou para nosso processo de amostragem, né? Então, a gente fica com essa dúvida aí. Então, a maneira de solucionar isso por uma simples convenção, né? E aí a gente poderia utilizar, de certa maneira, ou poderíamos deixar isso bem mais, digamos assim, consolidado por meio de uma definição ou uma observação, né? Poderíamos dizer o seguinte, seja, né, R ds igual a isso aqui, né, que a gente fez anteriormente,
tal que R de t, R de é o sinal de entrada. Ou seja, em outras palavras, essa simples chave, ela tem um comportamento que poderia ser interpretado como uma função de transferência, né? Só que quando você aplica esse sinal nessa pequena função de transferência, esse sinal RDT passa a ser um sinal de entrada e a saída vai ser RDT estrela. A transformar Laplace disso aí é como se fosse a resposta ao impulso unitário, né, de essa chave quando aplicamos RDT. Consequentemente, R estrela, R grandão estrela ds é a função de transferência, né, do nosso sistema. Então, podemos dizer que isso aqui é igual que a função de transferência é isso aqui, tal que R de t é o sinal de entrada, certo? E se R de t é descontínuo, em t igual a kts, então podemos afirmar que R de kts é igual ao limite de t quando tende a kts pela direita, certo? De R de t. É como uma maneira de dizer, em outras palavras, que o valor que vai ter aqui vai ser o que a gente observar quando a gente se aproxima pela direita, certo? Ou seja, isso aqui nos dá a noção de limite de t em tempo contínuo quando se aproxima a kts, só que pela direita. De quem? De R de t. Então, pronto. Quando tem uma descontinuidade, a solução vai ser o quê? Pegar-se o limite de t quando tende a kts pela direita do sinal R de t que possui essa descontinuidade. E dessa maneira, a gente consegue resolver o problema em casos onde isso aconteça, né? Vejamos, por exemplo, uma outra situação. Vejamos, por exemplo, o caso em que o meu sinal, certo, U, ele é... Até o momento a gente fez um sinal RDT qualquer, né? Mas não sabemos qual a natureza dele exatamente. Tipo, colocamos uma curva aqui, desenvolvimos isso, chegamos aqui. Mas o que passaria se RDT, vamos colocar a maneira de exemplo, né? Exemplo. Imaginemos que RDT é igual ao degrau unitário, que já sabemos que ele é igual a 1 quando t for maior ou igual a 0 e 0 quando t for menor que 0. Totalmente causal. Pronto. Nesse exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular R estrela. Então, R estrela ds vai ser igual ao somatório de k igual a 0 até infinito de U de kts, porque nesse caso temos que evaluar isso em kts, vezes E a menos, segundo a expressão que desenvolvimos aqui, menos SKTS. Então, menos SKTS, certo? Bom, e daqui para lá a gente sabe que como K é igual a 0 para frente, ou seja, K sempre vai ser maior ou igual que 0, então então nesse sentido, vamos tirar isso aqui. Aí, pá. Maior que 0, então U de KTS é sempre igual a 1. Pronto. Então, nesse sentido, temos que isso aqui é igual a 0 até infinito E a menos SKTS. Bom, esse somatório aí, a gente pode assumir, né, que isso aqui quando k igual a 0 é 1, quando k igual a 1 vai ser E
a menos STS mais E a menos 2STS e por aí vai, né? Então, a gente poderia, pelo fato de ser uma série geométrica infinita, a gente sabe que se E elevado a menos STS for a ver cá, for menor que 1, então isso aqui na verdade sim porque aqui está elevando a 1, a 2, a 3 e assim por diante. Então, se isso aqui for menor que 1, o módulo disso aqui for menor que 1, já que S é complexo, né? Lembremos que S pertence ao espaço complexo, então o módulo disso aqui for menor que 1, então a gente pode concluir que esse somatório converge, né, para uma, uma estrutura da seguinte maneira, né, que seria, vamos colocar aqui, 1 sobre 1 menos E a menos STS. Pronto, certo? A maneira mais simples de fazer isso é multiplicar ambos lados dessa equação, tipo, multiplicamos aqui por E a menos STS e multiplicamos tudo isso também por E a menos STS e somamos com a original. E, perdão, multiplicamos por menos aqui e por menos aqui, né? Certo? Bom, eu queria dizer isso aqui. Multiplicamos por menos a ambos lados, né? E aqui também, e aí a gente vai encontrar uma estrutura. Quando some, o resultante disso somado com a versão original, que é a que está entre parênteses, nos vai dar uma estrutura como essa aqui, certo? Bom, e isso seria uma forma, digamos, que uma expressão, né? Digamos que fechada para a estrutura em Laplace, né? Para transformar em Laplace do degrau unitário após ser amostrado pelo amostrador ideal. Vejamos, por exemplo, o caso em que esse sinal R de t, outro exemplo, tá? R de t é igual a E a menos t. Pronto. Nesse caso, teríamos que R estrela ds é igual a isso aqui, k igual a 0 até infinito, certo? De R de kts e a menos ksts, né? Isso aqui, então sabemos que vai ser o mesmo que k igual a 0 até infinito, como é a menos t, então a gente pode colocar tudo como E a menos ksts mais t. Mesma coisa, só que escrito um pouco diferente, né, nesse sentido. Aliás, perdão, aqui não era t, aqui era kts, né, porque estamos colocando R é valeu em kts, e R é o mesmo que E elevado a menos t, então aqui deveria ser kts, né, foi mal. Tá, kts, pronto. E agora, ou ainda podemos escrever isso ainda de maneira um pouco mais simplificada, como k igual a 0 até infinito de E a menos kts S mais 1. E aí pronto. Temos uma estrutura que está claramente no domínio S. Só que ainda assim é uma soma, né? Uma série, né? E é uma série que continua, se a gente comparar com a anterior, é uma série geométrica, infinita. Então a gente somente teria que substituir, né? O módulo já não seria o módulo de E a menos STS menor que 1, sino que seria, a condição seria se o módulo de E a menos, nesse caso seria TS S mais 1, né? Então seria TS S mais 1 for menor que 1, então R estrela ds seria igual a 1 sobre 1 menos
E a menos ts S mais 1. E pronto. E tem uma estrutura pronta, mas como já observamos, tem duas condições atreladas a cada uma, e é o que? É o módulo, né? Ou seja, é o que se conhece como rádio de convergência, né? Porque já que é uma série, né, ela tem que convergir. Para ela convergir, a condição é essa aqui, que define, em outras palavras, um rádio, né, de convergência, e aqui também, né? Bom, na verdade é uma condição de convergência, né? Mas tudo bem, até aí tudo bem, até porque isso aqui pode ser expressado por Euler, né? Como se fosse cosseno de cosseno, na verdade aqui, não tem, teríamos, opa, peraí, calma, aqui na verdade teríamos uma estrutura que seria mais ou menos o que? E a menos sigma mais j ômega ts, o que por sua vez daria E a menos sigma vezes cosseno de sigma ts, né? E aqui seria cosseno de ômega ts menos j seno de ômega ts. E aí temos o que? Um círculo unitário, certo? Cuja amplitude, um círculo unitário cujo rádio, né, pode ser variado dependendo de sigma e de ts. Pronto, né? Então isso aqui é como se fosse minha região, né? Se essa região aqui for menor que 1, ou seja, se estiver dentro do círculo unitário, então vai dar isso aqui. Pronto. Basicamente é isso. Então, a jogar para que permaneça dentro do círculo unitário vai ser a parte real, né, do S e o TS, né? Bom, mas tudo bem. Isso aí depois a gente vai ver quando comecemos a trabalhar aquela questão que aquela relação entre o plano S e o plano Z, embora já tenha falado isso nas primeiras aulas, tá? Vejamos então que esse sinal RDS, de acordo com o que a gente já falou, né, ele, ele pode ser expressado, né, por meio do amostrador ideal, né, como uma série, né, e uma série que geralmente é infinita, mas não necessariamente fica bem perceptível assim, ou a condição de convergência dela. Então, quando a gente tem RDS estrela como uma série que a gente não sabe a ciência certa qual é o limite ao qual ele converge, né, se torna um pouco inconveniente, né, e não seria muito legal, certo? Por outro lado, quando a gente consegue encontrar o limite de convergência, aí fica um pouco mais interessante e com certeza isso facilita muito mais o trabalho para análise de sistemas, né, que é o que a gente quer aqui, análise de sistemas, analisar sua estabilidade, entre outras coisas, né, e a sua discretização. Por isso, uma maneira interessante para encontrar isso é justamente o teorema dos resíduos, né? Então, nesse sentido, o teorema dos resíduos, usando, né, um pouco, digamos assim, partindo, né, do teorema dos resíduos de Cauchy, a gente pode dizer que vamos colocar isso aqui como uma, vamos colocar isso aqui como uma vamos colocar isso aqui. Bom, eu tento colocar isso aqui como se fosse não é uma definição propriamente dita, até porque isso está nos livros também que está na literatura, mas eu vou colocar isso aqui a maneira de uma, uma outra vertente, né? Outra vertente de calcular isso aí. Vamos colocar RDS, estrela, certo? Usando o método dos resíduos, certo? Nesse caso, usando o método dos resíduos, RDS estrela, ele vai ficar sendo igual a o somatório, certo? Do número de polos que você tiver em RDS, certo? Ou seja, eu colocar aqui um I sugestivo que indica o número de polos, certo? E isso vai ser o somatório dos resíduos de quem? De uma função de transferência que certamente vai ser o mesma R, né? Certo? R, e vou colocar aqui um beta, certo?
para dizer que não é o mesmo S, mas é um beta que pertence ao plano complexo, vezes 1 sobre 1 menos E a menos TS, S menos beta, certo? Ou seja, I é um índice que pertence ao quê? I pertence a um conjunto, né, que está representado, vou colocar aqui como número de polos de R beta vezes 1 sobre 1 menos E a menos TS S menos beta. Esse TS é subíndice, né? Então, só para deixar claro, né? Aqui o S de Laplace, né? O S de Laplace, né? Pronto, certo? Então, I pertence a isso aí, número de polos. Então, quantos polos vou ter significa quantas singularidades. E a isso le associo um resíduo, né? Então, somos resíduos e pronto, né? É basicamente isso. É uma outra maneira de calcular, de encontrar a estrutura para RDS estrela, né? Pronto. Então, em outras palavras, quando a gente fizer isso aqui, a gente vai ter o que como resultado? Vamos ter uma expansão em frações parciais, né? Provavelmente, certo? De onde vem essa estrutura? Bom, isso aqui na verdade pode ser provado posteriormente em outras aulas, onde a gente vai falar um pouco também sobre o processo de digitalização, discretização, e talvez quando a gente chegue lá eu possa encontrar uma maneira de mostrar por que esse fator aqui está multiplicando a função de transferência original, né? Mas embora a gente já tenha falado um pouco isso também nas aulas anteriores, essa estrutura aqui não é desconhecida. Se vocês analisam bem com calma, essa estrutura a gente já encontrou por aí em algum lugar, né? É mais, vocês podem ver isso, um certo parecido com essa estrutura que está aqui em cima, que a gente viu, essa aqui, certo? E aí vocês vão ver de onde foi que ela surgiu, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos fazer alguns exemplos com isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo e vamos fazer isso aqui. Imaginemos que você tem RDS, perdão, que você tem RDS, na verdade. Você conhece isso aqui, certo? Você sabe que ele é isso aqui, ó. Ou seja, já não estou colocando o sinal no tempo. Eu estou partindo agora da função de transferência no plano S. O que significa isso? Bom, eu poderia ter um sinal, aplico a amostragem, o amostrador ideal, né? E eu vou ter RDS estrela. Só que aí que está. Eu quero saber, eu na verdade não sei como é o sinal antes de entrar, perdão, depois de passar pelo amostrador ideal. Eu sei como ele é antes de entrar no amostrador. Como eu sei como ele é, eu tenho que também saber, posso saber a resposta do impulso unitário no domínio do tempo contínuo, que seria justamente RDS, ou seja, a função de transferência no plano S associado ao sinal contínuo. Então aí vamos supor que essa função de transferência seja S mais 1, S mais 2, simples, né? Então a gente poderia encontrar RDS estrela pelo teorema, pelo método dos resíduos. Basicamente a gente precisa dizer o que? Primeiro vamos ter que calcular os resíduos de quem? De R beta vezes 1 sobre 1 menos E a menos S, não foi isso não, a menos, deixa eu tirar isso aqui, a menos TS S menos beta, né? E isso seria o mesmo que, bom, a gente teria que primeiro definir essa estrutura aqui dentro das chaves, então a gente sabe que isso aí seria o que, vamos colocar isso aqui, ó, o que está dentro das chaves seria, seria 1 sobre beta mais 1
beta mais 2 e U menos E a menos TS, S menos beta. E aí termina. Pronto. E feito isso, aí você calcula agora o resíduo. Mas para calcular o resíduo, então a gente analisa aqui rapidamente que temos um polo em menos 1 e um outro polo em menos 2. Então podemos dizer que esse conjunto de resíduos, né, está composto de menos 1 e menos 2. Né? Vamos colocar aqui resíduos. Né? Pronto, menos 1 e menos 2. Então, nesse sentido, a gente vai calcular os resíduos de tudo que está dentro do corchete, né? Vou colocar assim, como asterisco, né? Associado ao resíduo menos 1, né? Que seria o mesmo que pegar tudo que está dentro do corchete, multiplicar por beta mais 1 e depois evaluar em beta igual a menos 1. Né? Ou seja, vamos colocar aqui, como que colocamos aqui tudo isso? Só para, vamos melhor dar um nome para isso, um pouco melhor para isso, tá? Porque vamos colocar aqui, vamos colocar aqui vamos colocar isso aqui, vamos colocar esse beta. Pronto, então aí está. Os resíduos de esse beta vai ser igual para o resíduo 1 menos 1 vai ser igual a esse beta vezes beta mais 1 com beta igual a menos 1, certo? Se a gente multiplicar isso aqui, né, vai embora, fica menos 1 mais 2 vai dar 1, multiplicar por isso aqui, fica 1 sobre beta menos 1, vai ficar 1 menos E a menos TS, S menos beta, beta igual a menos 1, então fica S mais 1, pronto. E já temos aí uma clara função em termos ou no domínio S, né? Se a gente faz o resíduo para o outro, né? Então, o resíduo para esse beta menos 2, então teríamos esse beta vezes beta mais 2, em beta igual a menos 2, a gente vai ter o quê? Vai ter menos 1, certo? Que multiplica tudo isso, né? Então vai ficar menos, aqui vai ficar isso, 1 menos E a menos TS, S menos beta, né? Que nesse caso vai dar S mais 2. Pronto, e aí está, né? Desse jeito a gente pode inclusive ainda manipular isso aqui e soma, né? Mas vamos só finalizar para deixar claro aí o que deve ser feito, né? Então já temos os resíduos e agora diz que R estrela de S vai ser a soma desses dois. Então R estrela de S, vamos colocar aqui na cor branca, R de S, R estrela de S vai ser igual a 1. Podemos colocar como na soma mesmo, e é isso mesmo, 1 menos E a menos TSS mais 1 menos 1 menos E a menos TSS mais 2. E aí está, pronto.
Do jeito que isso está aí, dá para tranquilamente encontrar uma estrutura fechada, mas já está fechado, né? Tipo, não tem, aqui não é uma soma infinita, e é isso que eu estava querendo dizer. Bom, vejamos um outro exemplo e fechamos isso com a parte da, digamos assim, das equivalências, né? Porque a gente já de alguma maneira encontrou uma equivalência entre a transformada Z e a transformada C e com as aproximações e a relação que existe entre o plano S e o plano C, a gente encontrou uma relação entre Z e S, né? Nas aulas anteriores, que a gente já falou, inclusive, que Z é igual a E a S TS, né? Então, essa relação a gente pode utilizar sistematicamente para encontrar uma outra maneira de transformar já diretamente depois de ter aplicado o amostrador, encontrar uma expressão em si. Então, vamos por isso fazer um outro exemplo, onde a gente possa ver isso com mais facilidade. Então, vejamos aqui, ó. Consideremos que R de t é igual a seno de lambda t, por exemplo, certo? Então sabemos que a transformada de Laplace disso aí, ou seja, primeiro, quando eu calculo a transformada de Laplace desse sinal, é porque estou, em outras palavras, criando uma função de transferência que representa a resposta ao impulso dessa função de transferência, né? Então, essa função de transferência, como vocês podem já lembrar em algumas tabelas, ou até já é tanto ter trabalhado com isso, vocês sabem que a transformada de Laplace disso aí é isso aqui, né? Que por sinal eu posso escrever ainda como no denominador, eu posso escrever como S mais J lambda vezes S menos J lambda, né? Uma outra maneira de escrever isso aí, certo? Bom, e como é que a gente faz? Então vamos calcular S de beta, né? Que seria a parte interna, né? Do isso, né? Então só para lembrar, né? A gente vai calcular R estrela de S como sendo o somatório dos todos os polos dos resíduos de quem? De R de beta vezes 1 menos E a menos TS S menos beta. Pronto? Só que isso aqui tudo a gente chamou de S de beta. Então vamos calcular S de beta. S de beta seria igual, nesse caso, a beta. Vamos sustituir o lambda por beta. Espera aí, que eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que não é. Beta, não, foi mal. Estou fazendo algo aqui que não é. Não é beta, é lambda, né? Que eu estou misturando aqui os símbolos. Aqui é lambda de quem? De beta. A ver, peraí, deixa eu ver. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Lambda de beta mais j lambda. É isso mesmo. Beta menos j lambda 1 menos E a menos TS S menos beta. E aí está. Pronto. Feito isso, o que a gente faz agora? A gente tem como aplicar os resíduos disso aí, né? Então, evidentemente, bom, vamos aplicar os resíduos disso aqui, que seria resíduos, seria um polo temos um polo em menos j lambda e outro em j lambda, ou seja, vamos colocar aqui que os resíduos, né? Os resíduos vão ser calculados. Vamos colocar aqui como um conjunto. É porque eu coloquei resíduos aqui, dá a sensação de que eu estou dizendo que os resíduos são menos 1 e menos 2. Não. Vamos colocar aqui conjunto. Vamos a.
Vamos, singularidades, singularidades dos resíduos. Não, está ficando bem mais desnecessário isso aqui. Vou colocar melhor. Vou colocar aqui polos melhor. Polos. Pronto. Melhor. Porque polos são singularidades, então os resíduos a gente calcula sobre as singularidades, então é melhor colocar aqui polos. Então vou colocar aqui polos. Então os polos desse aqui são mais J lambda menos J lambda. E pronto. Certo? Então os resíduos de S de beta com relação a mais J lambda e com relação a menos J lambda. Com relação a mais J lambda seria o que? Pegar isso aqui e multiplicar por, em outras palavras, S de beta vezes beta menos J lambda, né? O que ser, e colocamos beta igual a J lambda, né? Isso vai dar 2J lambda, então vai ficar, a ver, só para 2J lambda, e lambda com lambda vai, então vai ficar, certo? Isso aqui vai com isso aqui, então isso aqui soma, vai ficar 2J lambda, mas com lambda acima vai, então fica 1 sobre 2J, então podemos colocar 1 sobre 2J, e a parte daqui vai ficar S menos J lambda, que pode ser ainda reescrito de outra maneira. Então vou colocar assim primeiro, 1 sobre 2J vezes 1 menos E a menos TS, S menos J lambda, que pode ser escrito ainda como, podemos colocar isso aqui separado, né? Porque, a ver, vamos ver aqui. Podemos colocar isso aqui assim, 1 sobre, vamos colocar essa parte aqui como 1 menos E a J lambda TS vezes E a menos S TS vezes 1 sobre 2J. Certo, esse seria o primeiro resíduo, né? E agora podemos fazer o segundo, que seria basicamente seguindo a mesma ideia, né? Porque o único que muda é que agora o polo é esse aqui, B mais J lambda, evaluado em beta igual a menos J lambda, ou seja, isso aqui vai dar igual a 1 sobre, como é menos, então vai dar menos 2J lambda, a única coisa é o menos aqui, e aqui vai ficar 2J, ou seja, isso aqui, na verdade, para não ter que escrever tudo de novo, podemos colocar como menos 1 sobre 2J, né? Multiplica 1 menos E a menos, já vai ser, aqui já vai ser menos, então vai ficar 2, né? Então vai ficar, nesse caso, vai ficar, a ver, menos J, vou colocar menos, fica mais, né? E aqui eu coloquei
isso mesmo, vai ficar menos J lambda TS E a menos STS. Pronto, né? Então aí temos dos resíduos e aí agora sim podemos somar, né? Então o que que a gente vai dizer? RDS logo RDS estrela, tá? É igual a 1 sobre 2J porque são iguais, né? Então são fatores em comum, a gente pode colocar aqui, né? Então 1 sobre 2J que multiplica que 1 sobre 1 menos E a J lambda TS E a menos STS, certo? Menos 1 sobre 1 menos E a menos J lambda TS E a menos STS. E fechamos aqui. Pronto. Só que aí ainda assim a gente pode manipular isso aqui. Por quê? Porque sabemos que existem algumas estruturas, né, já definidas, como por exemplo Euler, né? Essa estrutura aqui menos que está em termos do essa parte aqui, né? Esse termo aqui que está em com parte imaginária, né? A gente sabe que isso aqui é a J lambda TS é o mesmo que cosseno de lambda TS mais J seno de lambda TS, né? E da mesma maneira, a gente também sabe que se for negativo aqui, que é o caso aqui, pois vai ser só o sinal. Então, vamos dizer que essas duas coisas saem daqui. Mas também podemos, claro, e a partir daí vocês já podem deduzir que cosseno de lambda TS é o mesmo que E elevado a J lambda TS mais E a menos J lambda TS sobre 2 e que seno de lambda TS é E a J lambda TS menos E a menos J lambda TS sobre 2J, certo? Então, com essas estruturas aí, a gente pode substituir isso aqui, claro, porque a gente pode manipular isso aqui, né? A gente manipula, multiplica aqui, subtrai lá embaixo, né? E aí a gente vai encontrar o quê? Uma estrutura que vai se assemelhar com essas duas equações que estão aqui, né? Com essas duas equações que estão aqui. Então, bom, vamos lá. Isso aqui multiplicado por isso aqui multiplicado por isso, enfim, vamos ter vamos colocar isso de outra maneira aqui, o R estrela ds vai ser igual a, fazendo a manipulação, a parte de cima, esse 1 com esse 1 vai embora, então vai ficar E a menos J lambda TS E a menos STS, né? Menos 1 com 1 vai e vai ficar menos com menos que vai dar mais E a J lambda TS E a menos STS, certo? Tudo sobre a multiplicação dos dois, né? Só que na multiplicação dos dois, você vai ter o quê? 1 vezes 1, tá pronto, ok? Vai ter esse 1 vezes isso aqui, que é somado com esse aqui, quando multiplica por isso, vai dar menos 2 vezes o quê? Menos 2, S E elevado a menos STS, certo? De quem? De E a J lambda TS mais E a menos J lambda TS, ok? E finalmente a multiplicação dos dois, né? Que seria igual a mais E,
que a multiplicação desse termo com esse termo daqui vai anular esse daqui. Anular não, simplesmente vai ficar e elevado a zero, que é 1, e vai ficar e elevado a menos STS vezes e elevado a menos STS, ou seja, ao quadrado. Então vai ficar menos 2STS. Pronto. E feito isso aqui, aí a gente já vê que ó, essa estrutura aqui nos lembra o quê? Nos lembra essa aqui. 2 vezes cosseno de lambda TS. Certo? 2 vezes cosseno de lambda TS. Né? Na verdade, quando eu peguei e multipliquei, na verdade aqui não dava 2, né? Dava isso aqui só. Dava só isso aqui, certo? E aí sim. Agora, substituindo, né? A gente sabe que isso aqui nos vai dar... O que? A ver. Isso nos vai dar aqui. Podemos colocar em evidência E no numerador E a menos STS. E colocamos dentro do parênteses, vai ficar E elevado a menos J lambda TS mais E elevado a J lambda TS. Ou seja, uma soma é um cosseno, né? Espera aí, cosseno tem que ficar, espera aí, vamos lá, 1 menos, ok, aqui era um menos, então, e quando foi aqui, foi menos 1, e aqui menos fica mais, né? Então ficou, foi E a J lambda TS menos E a menos J lambda TS. Pronto. E aí, na parte inferior, aí sim temos, já temos uma estrutura pronta, né? Então, é só a gente, só vou reescrever para ficar concreto aqui. E a menos STS de E a J lambda TS mais E a menos J lambda TS mais E a menos 2STS. Pronto. E aí está. Agora sim, temos que isso que está entre parênteses é igual a 2J seno de lambda TS, né? E temos que o que está aqui entre parênteses é igual a 2 cosseno de lambda TS. Ou seja que essa transformada que a gente tem aqui, vai ser, vou colocar até na cor, nessa mesma cor, vai ser E a menos esse TS, poxa, isso aqui já é interessante, vezes 2, 2J, peraí, aqui temos, peraí, bom, tem realmente, aqui está certíssimo, mas eu terminei por esquecer de escrever isso aqui, ó, que estava faltando. Lembrem que isso aqui está tudo multiplicando por quem? Por 1 sobre 2J, né? E aqui está, vamos colocar aqui do lado para não me passar de novo. Sobre 2J, então agora sim, esse 2J aqui vai com esse 2J aqui, e agora sim temos seno de lambda TS sobre 1 menos 2e elevado a menos STS cosseno de lambda TS mais e elevado a 2 menos 2 STS. E aí está. Diante disso, se a gente analisa que tivemos uma representação, uma equivalência, dizendo que C é igual a E elevado a STS, então daqui para a transformada C é um passo, né? E poderíamos comparar com a transformada C do seno, da função em discreto seno, e ver se são a mesma coisa. E aí a gente fecha aquele conceito de discretização, transformada C, e o amostrador ideal, né?
porque quando falo de discretização, geralmente estamos nos referindo ao fato de representar as funções de transferência em Z, né? Bom, sendo coloquiais nesse apontamento, quero dizer que com a discretização, a gente falou de transformar a C, aí depois a gente fala que entre o plano Z e o plano de Laplace, plano S, né? Existe uma relação de transformação que é justamente essa aqui, né? E aí, quando a gente substitui isso aqui, após aplicar o amostrador ideal, a gente encontra a mesma função de transferência que a gente viu na aula anterior. Aliás, deixa eu ver isso aqui. Quando a gente estava trabalhando com transformada inversa C, a gente fez questão de falar disso. Cadê? Isso foi aqui, né? Observem, aqui está, certo? Essa aqui é a transformada Z e a gente calculou a inversa e encontrou que era isso aqui. E agora a gente fez o contrário, né? A gente agora vem aqui, aplicou a amostragem, né? Que é o processo que a gente iria executar, né? Aplicou a amostrador ideal e encontramos isso aqui. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Este era meu sinal contínuo. Obviamente ele foi amostrado, pronto, e calculamos R de essa estrela. E R de essa estrela em S nos deu isso aqui. Só que se a gente substituir, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter... Não, vou deixar isso aqui de atividade, né? Mas aí já temos o que? Daqui para lá é um passo e vocês me dizem se é idêntico ou não ao que a gente encontrou na aula anterior. Mas com isso aqui, a gente já deixa por entendido aquela questão da, ah, do amostrador ideal. Na próxima aula, então, a gente vai, bueno, na continuação dessa aula, aliás, eu vou tratar o problema das propriedades desse sinal amostrado, né? Utilizando um pouco os critérios de amostragem de Shannon, né? De Claude Shannon, e um pouco falar sobre os critérios de Harry Nyquist, né? Que são importantes, os personagens importantes na execução, no arcabouço teórico do que seria a amostragem, tá? Então, por enquanto, só isso. Obrigado, tá?